Já aconteceu de o seu pássaro mudar completamente de comportamento, antes mesmo de você tocar nele? Às vezes basta você aparecer no corredor, falar uma palavra ou fazer aquele barulho de sempre perto da gaiola, e ele já se agita, já vocaliza, já se inclina, ou até fica em alerta. E se eu te dissesse que isso pode não ser apenas reconhecimento? E se, para o seu pássaro, a sua presença funcionasse como um botão que ativa lembranças inteiras? Não só a lembrança do seu rosto, mas a memória do que você representa, do que costuma acontecer quando você chega, e principalmente de como ele aprendeu a se sentir ao seu lado. Mas afinal, o que exatamente ele aprende a reconhecer em você? A primeira coisa surpreendente é essa: o seu pássaro não reconhece só a sua cara. Ele pode aprender a sua voz, o som dos seus passos, o jeito como você abre a porta, a velocidade com que você se aproxima, o horário em que costuma aparecer e até pequenos detalhes da sua rotina que você nem percebe. É como se ele fosse montando um retrato seu com pedaços de som, movimento e repetição. Por isso, muitas vezes, ele já sabe que é você antes mesmo de te ver direito. E quando a gente entende isso, uma coisa fica clara: ele não está memorizando apenas quem você é, ele também está memorizando o que a sua presença costuma trazer. E é aí que a história começa a ficar ainda mais interessante. Porque o seu pássaro não grava apenas "essa pessoa é o meu tutor". Ele grava o que normalmente acontece quando essa pessoa aparece. Se a sua chegada quase sempre vem acompanhada de comida, conversa, carinho, banho de sol, brincadeira ou liberdade fora da gaiola, a sua presença começa a ganhar significado. Você deixa de ser só alguém familiar e passa a ser um pacote de experiências previsíveis. A sua voz pode anunciar segurança. Seus passos podem significar atenção. Um certo horário pode significar interação. Percebe como isso é maior do que simples reconhecimento? O seu pássaro não lembra de você de forma vazia. Ele lembra de você junto com consequências. Só que tem um detalhe importante nisso tudo: nem toda consequência guardada por ele é boa. E aqui entra a parte que muita gente subestima. A memória do seu pássaro não guarda só momentos agradáveis. Ela também pode registrar sustos, desconfortos e experiências ruins de um jeito muito mais forte do que o tutor imagina. Um toque brusco, uma bronca exagerada, uma tentativa de pegá-lo à força, uma aproximação insistente, um momento de medo dentro da caixa de transporte, tudo isso pode ficar marcado. E não como um detalhe perdido, mas como uma associação real entre você, aquela situação e a sensação que ela causou. Às vezes, para você foi só um episódio pequeno. Para ele, foi uma experiência importante. E se essas memórias negativas ficam guardadas, então talvez alguns comportamentos do seu pássaro não sejam birra, coisa nenhuma. Pense em quantas vezes um pássaro é chamado de teimoso, manhoso ou temperamental, quando na verdade ele pode estar apenas respondendo a algo que aprendeu. Ele evita uma mão que um dia o assustou. Ele se retrai num horário que costuma vir acompanhado de estresse. Ele se agita quando percebe sinais de algo que não gostou antes. E de fora, parece capricho. Mas por dentro, pode ser memória em ação. Isso muda muito a forma de olhar para o comportamento dele, porque em vez de pensar, ele está implicando, você começa a pensar, o que será que ele associou a esse momento? E essa é a virada mais importante até aqui. O seu pássaro não está apenas reagindo ao presente. Muitas vezes, ele está reagindo ao histórico que construiu com você. Só que esse histórico vai ainda mais longe. Com o tempo, o seu pássaro não guarda só lembranças isoladas. Ele pode começar a formar uma espécie de mapa emocional sobre você, como se, dentro da cabeça dele, fosse ficando registrado quem traz calma, quem gera tensão, quem respeita o espaço dele, quem insiste demais, quem aparece em momentos bons e quem costuma ignorar os sinais que ele dá. Percebe a profundidade disso? Não estamos falando apenas de ele gosta de mim ou ele não gosta de mim. Estamos falando de um conjunto de impressões emocionais construídas pouco a pouco, na repetição dos dias. E quanto mais esse mapa se forma, mais ele influencia a relação inteira. Porque ele não fica guardado como uma informação parada. Ele começa a mudar a forma como o seu pássaro age com você. É aí que a memória deixa de ser uma curiosidade bonita e passa a virar comportamento real. Esse mapa emocional pode influenciar o quanto o seu pássaro confia em você, o quanto ele quer subir na sua mão, o quanto vocaliza quando te vê, a forma como pede atenção e até a velocidade com que se acalma depois de um susto. Em outras palavras, parte do comportamento que você chama de personalidade pode, na verdade, ter sido moldada pelas experiências que ele associou à sua presença. Se ele se solta mais com você, talvez exista um histórico de segurança ali. Se ele hesita, foge ou se fecha,
talvez exista um histórico de tensão. E tudo isso nos leva ao ponto mais surpreendente de todos. O momento em que a sua simples presença já aciona esse histórico inteiro, de uma vez só. Talvez essa seja a descoberta mais fascinante de todas. Para o seu pássaro, você pode se tornar um gatilho completo de memória. Não apenas alguém conhecido, mas um sinal vivo que reativa sensações antigas antes mesmo de qualquer contato acontecer. A sua voz pode trazer de volta uma sensação de acolhimento. O som dos seus passos pode despertar expectativa. O gesto repetido pode fazer o corpo dele se preparar para carinho, ou para tensão. Até a sua sombra, o jeito como você chega perto, o barulho da chave, o horário em que aparece. Tudo isso pode funcionar como um aviso silencioso de algo está vindo, porque ele já viveu aquilo antes ao seu lado. E nesse ponto, a pergunta deixa de ser apenas: o que ele lembra sobre mim? A pergunta começa a ficar muito mais íntima. Quando ele pensa em você, o que ele sente? Porque se a sua presença ativa memórias inteiras, então o que está sendo reativado não são só acontecimentos isolados. O que volta ali é um conjunto de sensações: segurança, medo, alívio, expectativa, apego, tensão, confiança. É como se, ao perceber você, o seu pássaro não acessasse apenas uma lembrança, mas o clima emocional de tudo o que foi vivido entre vocês. E isso muda completamente a forma de enxergar esse vínculo. Porque talvez o mais importante não seja o que você faz de vez em quando, mas o padrão emocional que vai deixando ao longo do tempo. A pergunta agora já não é mais: será que ele me reconhece? A pergunta é outra, e ela pode mexer com qualquer tutor que realmente ama o próprio animal. No fim, o que o seu pássaro nunca esquece sobre você, talvez não sejam apenas os seus hábitos, a sua voz ou o horário em que você aparece. O que ele realmente pode guardar, lá no fundo, é a forma como ele se sente ao seu lado. Se foi acolhido, se foi respeitado, se foi assustado, se foi ignorado, se foi amado com paciência. E isso é poderoso, porque significa que a relação entre vocês não é feita só de rotina, ela é feita de marcas emocionais. Cada aproximação, cada toque, cada insistência, cada cuidado vai ensinando ao seu pássaro o que esperar de você. Então talvez a pergunta mais importante não seja o que o seu pássaro lembra. Talvez seja: que tipo de memória você está criando nele todos os dias?